Hoje, como parte da atividade 3 do PCC, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né, no mundo da química. E eu comecei a estudar química, eu tinha 13 anos, quando eu fiz passei para a Escola Técnica Federal de Química. Eu queria estudar química para fazer medicina, né? Entrando na escola, talvez a melhor opção seria escolher biotecnologia, mas eu me apaixonei, né, pelos alunos de química, por aquele mundo todo de laboratório, jalecão branco e pesquisa na biblioteca, livro grosso embaixo do braço, projeto para a semana de química, né? Eu que sempre fui muito curiosa, né? Para mim aquilo ali foi uma descoberta, né? Eu que sempre gostei de aprender, e vi que eu vi ali os alunos aprendendo, mas aprendendo praticando, né? Praticando isso foi para mim assim uma coisa maravilhosa, né? Então mudei minha ideia de estudar química, de estudar, de fazer medicina para estudar química. Eu queria ser química, eu queria estudar química, eu queria viver no laboratório, né? E ali nessa época já eu pude perceber que a química é vida, né? Que a química está em tudo, né? Que a química nos mantém vivos, que a química está no nosso cotidiano, que a gente respira química, que a gente come química, que a gente vive da química, né? E eu que já tinha essa experiência lá desde a época do meu segundo grau técnico, né? Agora estudando Química 1, relembrei todos esses conceitos, né? Foi nessa época do segundo grau que eu comecei a ser chamada de louca. Ah, você vai estudar química, você é maluca, química é muito difícil, que loucura. Você gosta mesmo de química? Não é possível, né? Ninguém gosta de química, né? Mas a questão é que as pessoas não estudaram química da maneira que eu estudei lá na Federal de Química, né? Ninguém estudou química praticando, aprendendo de verdade a química, como eu estudei lá, né? Porque se você entende a química, se você estuda a química entendendo, você nunca esquece, você tem prazer em aprender. Como ver um filme, um bom filme. Você está entendendo tudo o que está acontecendo ali no filme, você está, né, gostando daquele filme, está entendendo aquele filme, né? O problema eu acho que é esse mesmo, porque nem todos possuem a oportunidade de estudar a química dessa maneira. Eu acredito que os professores até gostariam, né, mas eles não conseguem por falta de estrutura, né, por falta de interesse dos próprios alunos, porque, como diz Paulo Freire, não existe discência sem docência, né? A vontade de aprender motiva o professor, é uma relação de simbiose, né? E o professor também, por outro lado, deve saber despertar no aluno a curiosidade, a busca do conhecimento, a necessidade de aprender de forma crítica, né? E por falar, né, em Paulo Freire, né, que é um grande, né, estudioso aí da pedagogia, né, um professor, ele diz mais uma vez, né, ali eu fui chamada de maluca, porque as pessoas, agora quando eu resolvi estudar licenciatura em Química, as pessoas, não, você vai ser professor de Química, né? Não é possível, você é uma maluca total, né? Professor no Brasil de Química só pode ser louca mesmo. Mas eu, mais uma vez, discordo, porque eu acho lindo ser professor, né? Saber ensinar e aprender, saber lidar com as diferenças, né? Saber despertar no aluno o gosto do desconhecido. Paulo Freire fala muito sobre isso no livro Pedagogia da Autonomia, né? E agora, cursando uma graduação em licenciatura, eu começo a ter um outro tipo de visão do aprender, né? Por exemplo, estudando a disciplina Química 1, com as suas teorias atômicas, a gente começa a se perguntar o que motivou a vontade naqueles pesquisadores em criar um modelo que explicasse a existência atômica. Com certeza foi um professor, né, que incentivou a indagação, a pesquisa, a busca, né, porque ensinar exige pesquisa, né, e como diz Paulo Freire, pesquisando, experimentando, eles conseguiram criar um modelo que explica a existência do átomo. Por conseguinte, né, ele explica a existência da matéria, o que explica a nossa própria existência, né? Então é isso, a química está em tudo, respirar é um processo químico, né? E ensinar química pode até ser coisa de maluco, mas se é ser maluco, né, é uma beleza. E assim, né, eu finalizo esse papo de maluco para outros malucos, né, que com certeza entenderão minha insanidade. Tchau, gente.